De volta com o programa Debate Regional aqui na Rádio Pelotense 99.5 FM e vamos conversar agora com o senador Hamilton Mourão, senador gaúcho do Republicanos, que está conosco. Bom dia, senador Hamilton Mourão, tudo bem com o senhor? Bom dia a todas as amigas e amigos que acompanham aí o programa Debate Regional na nossa Rádio Pelotense. Pô. Satisfação falar com todos. Satisfação é nossa, senador. Senador, então, o senhor fala conosco aí um dia após a decisão da primeira turma do STF, né, que formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Como é que o senhor vê o resultado e os impactos que o senhor imagina que podem surgir desse julgamento para o país a partir de agora, senador? Pois é, a visão sobre esse processo desde o começo foi muito clara, né? E isso ficou demonstrado no voto exemplar do ministro Fux. Não era, né, o fórum adequado para iniciar esse processo tinha que ser iniciado na primeira instância, ninguém ali mais detinha foro privilegiado. Um processo viciado, porque dos 5 juízes, 3 claramente, né, tinham preconceitos para serem julgadores, um próprio relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi investigador, denunciador, julgador e pseudo-vítima. Temos o ministro Flávio Dino, que é um político travestido de ministro do STF, né? O homem de esquerda, apoiador do governo do presidente Lula, ou seja, jamais poderia julgar com isenção, e o ministro Zanin, que foi advogado do presidente Lula e que, no passado, as mesmas teses que foram apresentadas pelos advogados do presidente Bolsonaro e dos outros réus, né, o ministro Zanin apresentou e agora julgou o contrário. É incoerência. Portanto, o julgamento, para mim, foi uma farsa e só tem uma saída para isso, que é a anistia. Uhum. O senhor defende, além da anistia, o senhor também defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no STF, senador? Eu vejo que o impeachment sempre é uma decisão, vamos dizer assim, a último argumento, né? Mas eu acho que tem que ficar muito claro que, uma vez que o Senado Federal ele chancela a indicação do presidente da República de um membro da Suprema Corte, esse Senado Federal também, né, tem o dever de, caso esse membro da Suprema Corte não ultrapasse, vamos dizer assim, os limites do que é a responsabilidade de seus atos, ele deve ser cassado em seu mandato. E eu vejo, né, que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou de há muito isso. E ontem, né, ao ver o deboche com que eram distribuídas as penas, né, penas verdadeiramente absurdas, né, chega a me dar asco e nojo ao ver a forma como gente que deveria tratar isso com seriedade tratou daquela forma. E como é que está esse processo do pedido de impeachment do ministro junto ao Senado? Assim, a chamada ala mais dura já foi convencida? Olha, eu tenho conversado muito, a gente é muito pressionado pelos nossos eleitores a esse respeito. Eu sou perguntado por isso, sou cobrado, seja rede social, seja quando a gente encontra alguém na rua, né? Eu deixo claro que o processo ele precisa de 41 assinaturas para iniciar, isso existe hoje, mas precisa de 54 para efetivar efetivamente a cassação do mandato. E hoje nós não temos, nós estamos ainda batendo na trave das 41, e por isso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se mantém numa zona de conforto de não abrir esse processo. Nós precisamos garantir um número maior de assinaturas, que pode ocorrer ainda dentro dessas legislaturas, ou então, a partir das eleições do ano que vem, se nós, e como eu espero, aumentarmos essa nossa maioria aqui dentro. Senador, Lucas falando aqui, o senhor foi vice de Bolsonaro, boa parte dos condenados ontem são generais também. Qual é esse sentimento? Como é que está esse contato com eles também? O senhor chegou a ter contato com eles recentemente? Prestou alguma solidariedade? Como é que está sendo essa relação também? O general Braga Neto está preso, incomunicável, lá no Rio Sim. de Janeiro. Você tem que pedir permissão ao Alexandre de Moraes para visitá-lo. Eu estive lá com ele, né? O general Heleno, eu tive uma conversa, mandei uma mensagem ainda para ele hoje pela manhã, né? Foi meu chefe, meu comandante, é um líder reconhecido, é um homem de 78 anos de idade, condenado a 21 anos por uma página de agenda e por uns comentários numa reunião privada de gabinete. Ou seja, é uma condenação absurda. Então, há um sentimento, vamos dizer assim, de tristeza, né? Não vou dizer de revolta, mas de tristeza por a gente ver que a justiça
ela foi totalmente parcial e ela não procurou ser aquilo que a justiça tem que ser, ou seja, julgar de acordo com a veracidade dos fatos. O senhor, enquanto vice-presidente da República, naquele momento em que aconteceram os atos que foram julgados ontem, como é que era o clima em Brasília? Como é que era o clima nos gabinetes, no Palácio do Planalto, nos bastidores? Como alguém que estava lá, mas em nenhum momento foi citado nesse processo também. O que que o senhor traz de uma testemunha dessa história também? Olha, o que eu coloco sempre, né, e eu fui testemunha do presidente Bolsonaro, de General Heleno, General Braga Neto nesse processo, né, fui testemunha de defesa deles, né. Na minha visão, a partir do momento que nós perdemos a eleição, o presidente Bolsonaro, óbvio, ele entrou, vamos dizer assim, num estado de depressão, né, e ainda agravado por uma erisipela que ele teve, ficou recolhido lá no Palácio da Alvorada, mas toda a parte da transição se iniciou normalmente. Ele designou o então ministro Ciro Nogueira, meu colega aqui agora no Senado, que era chefe da Casa Civil, para coordenar o trabalho de transição. Eu, no dia seguinte, né, na segunda-feira, me liguei com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para me colocar à disposição. Mantivemos contato o tempo todo, eu e o vice-presidente Alckmin. Ou seja, para mim, estava tudo correndo da forma como, né, ocorre quando um grupo perde a eleição e o outro vence, né? Então, eu desconhecia completamente se estava havendo algum tipo de reunião lá no Palácio do Alvorada. Conversei algumas vezes com o presidente, solicitando a ele, né, que tirasse aquelas pessoas da frente do quartel, porque já não era mais o caso de estarem colocadas aqui, naquele local, não era local de fazer protesto, e que, né, fizesse um discurso à nação reconhecendo a vitória do atual presidente da República, mesmo discordando da forma como o processo foi conduzido, que ele deveria colocar isso, porque o árbitro foi parcial, e que passasse a faixa, né, ao então presidente eleito. Conversamos sobre isso então, as duas vezes. Senador, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos nunca estiveram tão ruins, potencializada pelas decisões aí do presidente Donald Trump, que elevou as taxas de importações a números estratosféricos, e também por um certo grau político, né, que deve ser considerado. Esse cenário, na sua opinião, é possível reverter ou é um caminho sem volta nesse momento? Olha, no atual momento, nós vemos uma certa dificuldade da reversão, né, num cenário que prejudica, né, a nossa economia e, em particular, do nosso estado do Rio Grande do Sul, se bem que ontem já vimos uma diminuição das taxas da celulose, né, que é uma das principais pautas nossas aí de exportação para os Estados Unidos, não só nossa, mas de outros locais aqui do Brasil. Então, já houve um recuo, né, nessa questão. Então, mas o que acontece é que o presidente Trump ele resolveu, né, dar um giro no tabuleiro do comércio mundial. O comércio baseado em regras, né, as próprias regras estabelecidas pelos Estados Unidos ao longo dos últimos 80 anos, o Trump tem a visão de que os Estados Unidos foi prejudicado. E eu acho que não. Ele pode ter perdido, né, vamos dizer, empregos em determinadas áreas, mas ganhou em outras onde ele é amplamente superior ao restante do mundo. Então, o comércio não é uma linha de ação perde-perde, ganha-ganha, é uma questão de busca de um equilíbrio constante. E, no nosso caso, ele usou como biombo essa questão do julgamento do presidente Bolsonaro, mas, na realidade, buscando atingir um governo que ele considera que ele é adverso. E, realmente, né, a visão anti-americana expressa seguidamente, né, pelas palavras do próprio presidente da República, principalmente pelo chanceler de fato Celso Amorim, prejudica essa relação. Senador, se um presidente da direita vencer as eleições o ano que vem, o senhor acredita que ele possa indultar o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os condenados do 8 de janeiro? Bom, o presidente tem essa faculdade, né, de conceder o indulto, né? Óbvio que vai haver um embate aí com a Suprema Corte, né? Porque ontem o próprio ministro Alexandre de Moraes já andou declarando que não pode ter indulto, não pode ter anistia, como se ele fosse o imperador do Brasil, né? Então, julgo que o presidente eleito, um presidente de direito, não pode colocar uma pedra em cima dessa situação, até porque essas condenações estão totalmente injustas e excessivas, né? Ele poderia conceder o indulto, mas até lá eu espero que o Congresso Nacional faça a sua parte e nós consigamos passar um projeto de anistia e, com isso, né, colocar um ponto final nesse processo kafkiano.
E o senhor não vai precisar concorrer à reeleição no que vem. Como é que vai ser a sua participação na campanha aqui no Rio Grande do Sul, senador? Como foi aí na campanha do ano passado, que eu fui apoiar os nossos prefeitos, vereadores aí do nosso grupo, né, seja no meu partido, Republicanos, seja de outros partidos de direita, centro-direita, né, e de centro, que nós trabalhamos juntos. Eu vejo que nós temos que agora buscar uma composição, nós temos já candidatos lançados, o nosso partido ainda não está perfeitamente definido, né? Nós temos que buscar, na minha visão, formar uma frente forte aí de centro, centro-direita e direita no Rio Grande do Sul, que com isso nós teríamos condições de arrebatar o governo do Estado, na minha visão, formar uma bancada efetiva e talvez garantir até as 2 vagas ao Senado. E na questão da presidência da República, tem grande chance de termos um candidato gaúcho, o governador Eduardo Leite. A direita ainda se movimenta para ver quem vai ser o herdeiro político do Bolsonaro, caso se mantenha essa proibição de concorrer. O senhor já sabe como vai se posicionar, né, em relação à presidência da República? Por enquanto, né, esse é um processo que está no espaço, né? Nós temos no nosso lado, vamos dizer assim, 4 candidatos, né? E temos ainda mais o nosso governador, o Eduardo Leite, por quem eu tenho um grande apreço, considero um gestor qualificado, considero alguém que tem uma visão de país, né? Ou seja, é alguém que tem capacidade para chegar à presidência da República. Mas isso aí vai depender das composições que ainda estão para ser feitas. O meu partido tem o atual governador de São Paulo, o Tarcísio, né, que é um nome expressivo, então ainda tem alguma água para rolar debaixo dessa ponte. É prematuro ainda a gente definir essa manobra. E dentro das pautas do Rio Grande do Sul, senador, hoje um dos grandes temas é a questão ambiental, após a tragédia que vivemos ano passado. Aqui na metade sul a gente fala muito do fortalecimento do Porto de Rio Grande, da questão logística. Como seu mandato tem atuado também dentro dessas pautas internas do Rio Grande do Sul? Hoje, a grande pauta, né, que nós temos trabalhado aqui é a questão das dívidas dos nossos agricultores, né? Essa é uma faca cravada aí nas costas deles todos, já provocou suicídios, tem sido objeto de protestos. Nós temos trabalhado bastante aqui sob a liderança do senador Luiz Carlos Reis, que é um homem do campo, um homem voltado para essa área. Eu tenho, vamos dizer, me colocado como fiel escudeiro dele nessa manobra, umas conversas com o Ministério da Agricultura, da Economia, né, buscando, né, chegar, né, a um acordo que permita um respiro para essa turma. Então, tivemos agora a MP 1314, que foi editada na sexta-feira passada, ainda precisa, né, ser votada aqui dentro, ainda precisa também, né, ser operacionalizada, e nós estamos buscando algumas melhorias nela. Outra questão, né, está muito ligada aí à parte que você colocou das obras necessárias para que a gente não sofra mais com a nossa com a crise climática, né? E essas obras elas têm um recurso que está colocado, os projetos estão em andamento e a gente tem que trabalhar politicamente para que esses projetos andem. Vamos lembrar que tem 6,5 bilhões no fundo exatamente voltado para que a gente consiga superar essas adversidades. E, obviamente, que temos ainda distribuído recursos por meio das nossas emendas, buscando mitigar, né, a situação daqueles municípios que foram mais atingidos. Senador, nas próximas semanas, próximos meses, alguma agenda aqui na nossa região, Zona Sul, uma previsão de matar a saudade aqui em Pelotas do período que o senhor passou aqui? Pois é, eu estou pretendendo agora, no mês de outubro, né, dar um giro aí pela nossa metade sul, devo ir à região aí de Pelotas, Bagé, né, que eu estou na dívida aí com essa área, né, não tive oportunidade de ir ainda, tenho muito ido da metade norte e não tenho ido da metade sul, e o pessoal está me cobrando, então eu acredito que em outubro eu consiga, né, fazer um giro por essa região. Perfeito. Senador, agradeço muito pela sua entrevista aqui na Rádio Pelotense. Eu agradeço a todos vocês, desejo um excelente final de semana aí a todos, um bom trabalho e vamos em frente que a gente somos maior que tudo que está acontecendo à nossa volta. Viva o Rio Grande, viva o Brasil.